Irmãos, eu quero vos trazer uma palavra nessa noite, uma palavra simples, uma palavra que Deus falou no meu coração, ministrou em meu coração esta semana. Ontem, inclusive, estava conversando com a pastora Kênia e eu falando um pouco sobre isso que Deus tem falado ao meu coração. Nós estamos chegando no final de mais um ano, né? O ano de 2023 foi um ano cheio de muitas coisas, muita alegria, também de muita tristeza, de perdas, de ganhos, não é? É como todos os anos, mas só que com uma intensidade muito mais forte. E durante esse ano, Deus falou conosco muitas vezes, não é? Deus usou pessoas nesse púlpito que falaram a palavra de Deus para a gente e diversas mensagens foram aqui ministradas. E se eu fosse dar um tema para a minha palavra, seria o que faremos então com tudo que ouvimos, com tudo que recebemos? O que faremos, não é? Porque não basta só ouvir, não basta simplesmente você prestar atenção naquilo que foi dito. As coisas têm que descer para o coração e tem que transformar as nossas vidas, não é? Eu quero ler assim dois versículos inicialmente, e eu quero conversar um pouco sobre isso. O primeiro versículo está em Atos capítulo 13, fique de pé, por favor, vamos ler Atos capítulo 13. Eu quero ler o verso 27. O capítulo 13 de Atos é um capítulo muito profundo, sempre que eu leio, ele toca-me muito. Aqui está o começo do ministério de Paulo, né? A primeira viagem missionária de Paulo, que sai da igreja de Antioquia, da Síria, e vai na sua primeira viagem. E ele está aqui numa outra Antioquia, mas essa Antioquia não é da Síria, é da Pisídia. Ele está na cidade de Antioquia da Pisídia, e ele está transmitindo uma mensagem aos seus compatriotas judeus, numa sinagoga, num dia de sábado. Ele está falando aí com seus irmãos judeus. Dentre outras palavras, ele diz exatamente o que nós vamos ler. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por favor, vamos ler também esse verso e vamos orar em seguida. E antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amém? E o verso 2, coloca o 2 também. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse período de louvor que nos elevou, ó Deus, que nos levou a uma dimensão, aleluia, tremenda de adoração nessa noite. Obrigado por esse grupo de louvor, por esses irmãos que consagram suas vidas, que dedicam seu tempo para servir ao Senhor com alegria, ó Deus, conduzindo-nos ao cântico, à adoração ao Senhor. Também quero te agradecer, ó Deus, por tudo que tu já fizeste aqui nessa noite, pelas orações, pela palavra introdutória, pela palavra de oferta, por tudo que tu já ministraste ao nosso coração. E agora, Deus, quando temos aqui a responsabilidade de trazer aos teus servos a palavra do Senhor, que o teu Espírito Santo venha tomar esse ambiente, tomar a cada coração, a cada vida. Também aqueles irmãos que estão em casa assistindo, ó Deus, que tu possa visitá-los nessa noite, no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu amarro no mundo espiritual toda a força contrária, todo o poder das trevas, toda ação do maligno e todo impedimento ao fluir da tua palavra nesse lugar, que tu possas, ó Deus eterno, abrir os céus aqui e derramar as bênçãos copiosas da tua glória sobre nossas vidas, e que teus filhos saiam daqui, ó Deus, edificados pelo poder da palavra, pela ação do Espírito na palavra, que os nossos corações sejam plenos e cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos aqui, como eu falei, na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, aqui no capítulo 13 do livro de Atos, Paulo fazia parte de uma comunidade ali em Antioquia da Síria, não é?
era a segunda cidade mais importante da Síria, era a cidade de Antioquia, era uma grande cidade, e Paulo fazia parte da comunidade cristã ali daquela cidade, né? Ele foi convidado por Barnabé, que era o representante da igreja de Jerusalém em Antioquia. E então Barnabé, quando vê a graça de Deus na vida dos irmãos em Antioquia, ele vai até Tarso, onde estava Paulo, e traz Paulo para Antioquia. E durante um ano inteiro, eles ministram a palavra do Senhor, ele ensina aquele povo, não é, as palavras de Deus, e Deus então fez coisas extraordinárias em Antioquia, não é? Aquele povo foi edificado pelo poder da palavra, e a Bíblia vai dizer que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, não é? Foi na cidade de Antioquia. E ali nesta cidade, os crentes, a liderança da igreja, era uma liderança eclética, né? Era uma liderança composta por pessoas de vários segmentos da sociedade, também de várias etnias, né? Havia ali naquele grupo ali que estava reunido, pessoas que vinham de várias partes, inclusive de África, né? Haviam representações aí de África ali, que fazia parte daquele grupo de irmãos que estavam reunidos ali orando. E enquanto eles estão orando, o Espírito Santo fala na boca de alguém. Aqui não temos a pessoa que foi usada pelo Espírito Santo para falar, e o Espírito diz: olha, separa-me, aparta-me Barnabé e Saulo, eu tenho uma obra com eles. E então eles vão jejuar, eles vão orar, né, pedindo aí uma confirmação, e quando o Espírito do Senhor confirma que de fato era para ser enviado Saulo e Barnabé, eles então oram por eles, impõem as mãos sobre eles, e eles então são enviados, são os primeiros missionários enviados ali a partir da igreja de Antioquia. E eles vão de Antioquia direto para Chipre, né, para a ilha de Chipre. Eles vão estar aí ministrando em alguns lugares. Segundo alguns comentaristas, nesta região, que era uma região pantanosa, não é? Paulo adquiriu ali uma doença, certamente uma malária, e ele então tem que abortar o seu projeto de evangelização naquela região, não é? Na região ali de Chipre, e ele vai para a região da Galácia, na Ásia Menor, onde ele certamente foi para se tratar, né? Porque ali havia bom tratamento e havia também, né, um ar puro, né? Era um lugar que ele precisava para se tratar. Mas enquanto ele está ali se tratando, é claro, Paulo, ele era um homem que não parava, mesmo, né, em processo de tratamento, ele estava pregando a palavra. E ele então vai nessa cidade de Antioquia da Pisídia, que era uma das cidades que pertencia ao grupo de cidades que fazia parte dessa região chamada Galácia, né? Que depois Paulo vai escrever a sua carta aos crentes da Galácia, ou aos Gálatas. Quando você vê a carta aos Gálatas, é a carta escrita por Paulo a essas igrejas, que são 4 igrejas, que ele vai fundar nessa região, não é? Ele vai fundar nessa região, na cidade de Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia e Icônio. Então, são 4 cidades onde ele vai estar plantando igrejas. E numa dessas cidades, que é na cidade de Antioquia da Pisídia, ele então tem esse encontro na sinagoga com os judeus. Eles vão para uma reunião, ali acontece todo o cerimonialismo da reunião, e Paulo então, né, ele como estava ali presente, ficaram sabendo que ele era um doutor na lei. Eles então dão uma oportunidade para que ele pudesse falar. E Paulo então pede silêncio ao grupo que ali estava, né? Certamente estava assim um pouco, talvez um pouco de algazarra, porque o texto vai dizer que ele pede silêncio. Isso acontece em muitas igrejas, não é? O povo esquece que está num ambiente de culto, desde que você saiu da sua casa, você já está num ambiente de culto, e muitas vezes não temos, não honramos ou respeitamos esse ambiente de culto. E Paulo, então, ele pede silêncio àquele grupo de pessoas, e ele começa a falar: irmãos, olha, Deus escolheu os nossos pais. Deus, na sua graça, na sua presciência, Ele escolheu os nossos pais. Ele escolheu os nossos pais quando eles estavam lá na Mesopotâmia. E de lá ele veio cuidando desse povo, até que lá do Egito ele tira a congregação de Israel, sai do Egito. Ele conduz esse povo, que foi um povo murmurador, durante 40 anos pelo deserto, esse povo rebelde, murmurando contra ele,
né? Ele introduz esse povo na Terra Prometida e 430 anos passa desde a época em que o povo é introduzido na Terra Prometida até o dia em que Deus fala com Samuel. Aí Paulo vai dizer que Deus chamou Samuel e usou Samuel para promover uma grande mudança, para promover um grande momento ali na nação de Israel. Depois disso, o povo pediu um rei e Deus deu a eles Saul, que reinou durante 40 anos. E em seguida, Deus, então, ele encontra Davi, o texto vai dizer, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, né, que cumprirá todos os meus toda a minha vontade. E Paulo segue falando a respeito disso, até que ele disse: olha, irmãos, os profetas falaram a respeito do Cristo. Todos os profetas falaram a respeito deles. Inclusive, o último profeta, que foi João Batista, Paulo vai dizer isso aqui. João Batista, quando vem, eles perguntam: você é o Cristo? Ele vai dizer: não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu fui enviado como mensageiro para anunciar o Cristo. Eu não sou digno nem de baixar e desatar a correia das suas sandálias. Paulo está falando aqui a respeito de João Batista. Mas ele falava a respeito de Jesus, que veio como cumprimento da profecia. E olhe como a coisa é paradoxal. Vocês ouviam todos os sábados a palavra, a voz dos profetas ecoava todos os sábados nas vossas sinagogas. Todos os sábados os mestres ali, eles liam o livro da lei, eles liam os profetas para vocês. A voz dos profetas estava dizendo: olha, Jesus vai vir, quando ele vier, quando o Messias vier, vai passar isso, vai passar aquilo, vai passar aquilo outro. Mas vocês, quando o Messias chegaram, vocês, ao invés de crer nele, vocês fizeram o contrário. Vocês o crucificaram. Vocês o matou pela mão de pecadores. E Paulo diz: mas Deus não deixou isso assim. Deus o ressuscitou dos mortos, porque Deus falara pela boca de Davi, seu servo, que não deixará a sua alma na morte e nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. E aí Paulo vai dizer: gente, ó, presta atenção, o nosso pai Davi morreu e foi sepultado, e o seu corpo viu a corrupção, porque ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando a respeito de um outro que viria da descendência dele, e esse veio, ele foi crucificado, o corpo dele não viu a corrupção. E aqui está um mistério forte a respeito da morte de Jesus, porque qualquer corpo, né, qualquer pessoa quando morre, a seguir, segundos depois da sua morte, ele já entra em processo de decomposição. Qualquer corpo, não é? As bactérias que vão destruir você já estão em você. Então, qualquer corpo, quando seja pequeno ou grande, velho ou novo, quando falece, não é? Eu lembro do caso de uma investigação criminal aqui em Portugal, que durou muito tempo e não descobriu em nada, né? Os cães que têm capacidade de farejar vestígio de morte, eles conseguiram detectar isso, porque o corpo, mesmo a seguir a morte, ele já entra em processo de decomposição. Mas agora, no caso de Jesus, o texto sagrado diz que a ordem era expressa para que o seu corpo não visse a corrupção. Agora veja que ordem e que poder tremendo, vindo dos céus, para que aquelas bactérias, ou os vermes que estavam no corpo do Senhor, que era um corpo igual ao nosso, não prossiga com o processo, porque o corpo dele não pode ver a corrupção. Agora, Davi morreu e o corpo dele foi sepultado junto com seus pais, mas ele não falava de si mesmo, ele falava de um outro que viria. E esse outro veio e vocês o mataram, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E é essa mensagem que nós temos pregado para vocês. E ele fala de uma forma profunda que muitas pessoas se apegaram a Paulo. Muitos gentios se apegaram a Paulo e a Barnabé e seguiam-nos, não é? E isso é maravilhoso. Agora, eu quero voltar no ponto onde Paulo fala a essas pessoas o seguinte: vocês todos os sábados, vocês escutam a leitura da lei, vocês escutam a voz dos profetas, mas isso não transforma vocês, não transformou vocês. Isso me colocou num grande aperto, irmãos,
não é? Porque nós temos ouvido a voz dos profetas, nós temos ouvido a voz do Senhor. Todos os domingos e sexta-feira, nesse púlpito e em outros dias mais, Deus tem usado homens e mulheres para falar conosco. Agora, o que isso tem feito em nós? Qual é a mudança ou transformação que isso tem gerado em nós? Amém? Eu vejo muitas pessoas que não estou seguindo a Cristo. Não, você está seguindo uma religião, porque fé sem conhecimento é religiosidade. Você precisa saber o que você está seguindo. Você tem que conhecer a quem você serve. Você não pode simplesmente dizer eu sigo a Cristo, ou eu estou indo para o céu, porque não é assim. Vamos ler aqui um texto que fala a respeito disso em Romanos. Vai falar a respeito de Israel, capítulo 10, versículo 6. Nós vamos ler alguns versos para que você possa ter esse entendimento do que eu quero falar com vocês. Porque Paulo está fazendo referência a Israel, e nós hoje somos o Israel de Deus. Diz aqui o texto a partir do verso 6, do verso 6 do capítulo 10 de Romanos, diz assim: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá o Cristo, lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo de entre os mortos. Verso 8, pode seguir. Porém, o que se diz? A palavra está onde? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Que palavra é esta? Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo. Aí você pode julgar se você é salvo ou não. Se você, aleluia, confessa com a sua boca e crê com o coração, você é salvo. Mas agora, muitas vezes nós confessamos com a boca, mas não cremos com o coração. Prossegue, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Verso 12, pode continuar. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Próximo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora a pergunta vem: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como alguém pode invocar a Jesus se ele não crê em Jesus? Agora, como é que essa gente pode crer? Olha aí o texto: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Aleluia, nós usamos isso para culto de missões, mas reflita um pouco o que Paulo está dizendo aqui. Que você pode dizer que crê e a sua fé não passar de uma religiosidade. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, próximo verso. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que evangelho nós estamos pregando? Para frente, verso 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Cristo. Verso 18 e o último. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram? Tira essa pergunta de Israel, coloca para nós: será que nós não ouvimos? Será que você ouviu? Ouviu? Quando nós ouvimos, segundo o que está aqui, isso tem que produzir mudança em nós. Aí Paulo vai dizer: é claro que eles ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Aleluia. Mas eu pergunto, Paulo diz:
Será que eles ouviram? Será que vocês ouviram? Será que foi pregado algo aqui para nós esse ano? Será que houve alguma mensagem do Senhor? E eu volto à mesma frase que eu disse aqui inicialmente. Fé sem conhecimento é religiosidade. É a gente guardar uma série de preceitos. É a gente guardar uma série de coisas e achar que somos salvos por isso. A fé que gera salvação é a fé com entendimento. Quando você entende quem você está seguindo. Quando você compreende quem é o Senhor da sua vida. Porque Jesus está aqui, irmãos. Você pode julgar os judeus que Jesus andou no meio deles e eles não conheceram Jesus. Mas será que nós não estamos na mesma condição? Jesus está aqui, os profetas estão falando, Ele está passeando entre nós. E será que nós reconhecemos a presença dEle aqui e no nosso meio? Será que Ele está aqui e nós percebemos isso? Aleluia. O meu objetivo nesta noite, irmão, será ver o que essas diversas vozes que Deus tem ministrado ao nosso coração e essas diversas maneiras, conforme está em Hebreus 1:1, de que Deus tem de falar conosco, o que isso significa para nós? Qual o significado disso? O que é essa voz que nós ouvimos? O que são essas palavras que todas as sextas-feiras, todos os domingos, e na sua casa, quando você assiste pela internet, mensagens de pregações, o que isso está gerando em você? O que está acontecendo dentro de você? O que eu quero falar, irmãos, e o desejo do meu coração, é que esta mensagem possa ser de instrução, de conforto, direção e quem sabe, até mesmo de aviso para você. Para que você possa pensar aonde eu estou aqui. Porque isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. A vida cristã não é uma brincadeira, não é um playground. A vida cristã não é vou lá na igreja para... Isso é religiosidade, você não precisava estar aqui, você não precisava nem pertencer à comunidade para isso. Há N outras agremiações onde você pode ser religioso sem ter compromisso. Mas uma vez que você decidiu seguir a Cristo, isso significa que Ele, Deus, tem que ter uma medida em você. Ele tem que crescer em você à medida que você caminha com Ele. Ele tem que crescer dentro de nós, sim ou não? A declaração de Paulo aqui, do apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, a primeira citação que colocamos aqui para nós, é uma declaração bastante surpreendente. Para mim é surpreendente. É uma declaração até mesmo arrebatadora para mim, Porque é uma mensagem de aviso para nós. Porque o mesmo que aconteceu com Israel pode acontecer conosco, de perdermos Cristo, de perdermos o nosso Messias, dele estar no nosso meio e não percebemos isso, que estamos tão focados na religiosidade, no ritualismo, e de como fazer e de como não fazer, e que tem que ser assim, que tem que ser assado, e que precisa ter isso, ter aquilo, que nós perdemos a Cristo. Nós nunca achamos que a profecia é para nós, ou é para o nosso tempo. Nós sempre só olhamos para a profecia e achamos, não, isso ainda está para tempo distante. Não, senhores. Nós estamos vivendo o tempo de cumprimento de profecia, sim. As profecias estão se cumprindo hoje, sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala constantemente, está falando hoje. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, você tem dado ouvido àquilo que está chegando aos seus ouvidos? Porque alegrar, o emocionalismo, isso é uma coisa que passa, irmãos. Se arrepiar, chorar, até rodopiar, isso tudo passa, isso não dura daqui até a sua casa. Agora, a palavra quando desce para o seu coração, ela tem poder transformador, regenerador, aleluia, de mudança. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os sábados, diz o texto, por um longo período de tempo, os profetas eram lidos, os rabinos ensinavam,
Os líderes ensinavam e falavam: olha, essa profecia aqui é a respeito do Messias, ele vai nascer lá em Belém, ele vai nascer de uma mulher virgem, ele vai nascer assim, vai nascer assado, ele vai ter que fugir para o Egito. Tudo vai cumprindo em Jesus. Tudo. Ele será chamado Nazareno, vai cumprindo em Jesus. Aleluia. E quando chega o momento, o Cristo está lá, e as profecias estão cumprindo diante dos olhos deles. Uma virgem dá à luz. O menino é levado para o Egito, conforme a profecia. Ele nasce na cidade de Belém. Quando seus pais voltam do Egito, vão para a Galileia, vão para a cidade de Nazaré, uma cidade que era uma cidade impopular em Israel. Ele vai para lá, e lá ele cresce. E aos 30 anos de idade se manifesta. Nem João Batista sabia quem ele era. Deus falou com João Batista: você vai. E quando chegar o momento, eu vou falar com você quem ele é, eu vou te dar um sinal, e o sinal é esse: aquele sobre quem você viu descer o Espírito Santo é esse. É esse. Aleluia. E Jesus chega para ser batizado por João. E João disse: eu careço e a ti tu vens a mim. E quando eles descem junto para a água, o Espírito Santo como pomba vem sobre Jesus. Todo mundo viu isso. E João disse: esse é o sinal. E no outro dia, depois do batismo de Jesus, João viu Jesus vindo ter com ele e disse assim: olha, gente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aí. Há dúvida a respeito disso, irmãos? Há como alguém duvidar dessa grande verdade? O último profeta do Antigo Testamento está dizendo: gente, terminou aqui. Aleluia. Jesus vai falar que os profetas vieram até João. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Nele terminou as profecias do Antigo Testamento. Jesus veio para inaugurar um novo tempo. Aleluia. E João aponta para ele e diz: olha, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí. É esse. Vocês esperavam o Cordeiro, então ele chegou. Ele chegou. Todo mundo ouviu isso, irmãos. Todo mundo escutou isso. Aleluia. E ele começa a fazer milagres. Ele começa a fazer prodígios. Ele vai ensinando, ele vai ministrando. Tudo que estava escrito a respeito dele vai cumprindo. Vai cumprindo. Os líderes religiosos não podiam contradizer aquilo que ele dizia. O próprio Cristo falou abertamente em Lucas 4,18. Quando ele pega o livro da lei e começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, porque ele me ungiu para abrir os olhos do cego, para abrir as prisões dos presos, para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele encerra o livro, bota o livro lá e diz: olha, hoje se cumpriu estas palavras aos vossos ouvidos. Não precisava de mensagem maior e mais forte do que esta. Todo mundo ficou olhando para ele. Quem pensa esse ser? Ele vai dizer, ele diz inclusive no capítulo 6 de João, ele vai dizer: gente, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Vão vir outro no seu próprio nome, e esse vocês vão receber, mas a mim vocês não querem receber. Aleluia. Jesus disse: se vocês não querem crer por mim, por causa da minha origem humilde, por causa do lugar onde eu vivo, de onde eu vim, da família que eu vim, então tudo bem. Se vocês não querem crer por mim, creiam pelo menos por conta das minhas obras. Veja as minhas obras, o que eu tenho feito. Tudo que estava escrito a respeito de mim se cumpriu, está aqui, tudo certinho, tudo conferido. Aleluia. Não precisava ser mais claro do que isso. Mas eu digo a vocês, não precisa ser mais claro do que Deus tem falado com a gente nesses últimos tempos. Oh, aleluia! Essas pessoas não conheceram as vozes dos profetas. Eles conheciam as palavras, eles conheciam as escrituras, porque um judeu citava partes inteiras das escrituras. Eles conheciam os sons quando as escrituras eram lidas, naquele cerimonialismo todo.
Eles conheciam os tempos que Deus havia falado, mas eles não conseguiram perceber a voz que falava a eles. Aleluia. Eles permaneceram de uma forma em que não compreendiam o que estava ali acontecendo. Não percebiam. O que está acontecendo aqui? Passaram por cima de tudo isso. O significado interior, a mensagem vital, o objetivo inclusivo, permaneceu encoberto para essa gente. E da mesma forma é hoje, irmãos. As pessoas escutam mensagens, mas isso não muda. A gente fala, mas que palavra? Eu preferia que ninguém dissesse isso para mim. Pastor, que mensagem, que coisa maravilhosa, mas que vocês entendessem isso no coração de vocês, que não basta simplesmente dizer que crê, você tem que viver uma vida de fé nele, aleluia, porque o que está aqui em causa é a medida de Cristo em nós, é o quanto Cristo tem crescido em nós, é o quanto nós temos diminuído. João ensinou isso, convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo vai repetir essas palavras, aleluia. A mensagem de Deus é para o nosso benefício, irmão. As palavras do Senhor é para o nosso benefício. Como era para aquele povo, a palavra de Deus era para benefício deles. Mas eles foram condenados pela palavra, que seria de benefício para eles. Jesus assim, lá em João 3, ele disse, olha gente, eu não julgo ninguém. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Não, senhores, eu não vim condenar ninguém. Eu não condeno ninguém, mas as palavras que eu estou dizendo é que vai condenar vocês no último dia. Essas são as palavras que vão condenar vocês. Eu não vim condenar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, diz o capítulo 3, verso 17. A partir do 17 de João. O Filho do Homem não veio ao mundo, não é para o mundo ser condenado por ele, mas para o mundo pudesse ser salvo por ele. Ser salvo por ele. Irmãos, a mensagem da Bíblia é mensagem de salvação. As palavras pregadas são palavras de salvação e não de condenação. Nós não podemos chegar naquele dia e dizer, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Vocês ouviram a minha palavra na minha casa, vocês escutaram a mensagem, vocês tinham uma Bíblia, vocês leram uma Bíblia, vocês estavam ali na letra da palavra, mas não aprofundaram. Aleluia. Assim sendo, irmãos, nós somos desafiados hoje, quanto ao resultado, a colocar toda a nossa atenção, todo o nosso valor naquilo que tem chegado até nós. Toda a revelação de Deus que tem chegado até nós. Nós temos que colocar no nosso coração disso e deixar o pecado. Deixar a vida errada, deixar a mentira, principalmente a mentira, o engano. Custe o que custar, dizer a verdade às vezes custa. Muitas vezes você tem que abrir o peito e falar a verdade, mas a verdade liberta, irmãos. Ela é um poder transformador e uma das virtudes que Deus procura no homem de Deus é que ele seja verdadeiro. Na mulher de Deus é que ela seja verdadeira. Há duas coisas que Deus procura no homem, é a coragem e a verdade. Você levar na sua boca a verdade de Deus. Não falar palavras para agradar as pessoas, mas para confrontá-las, seja como for. Porque esta palavra, antes de confrontar alguém, ela confronta você primeiro. Você primeiro. E esse poder libertador da verdade precisa estar na sua boca. Agora, para além da verdade, você precisa ter coragem. Deus não usa medrosos. Você vai ver que na lista de pessoas que vão ficar de fora, esses dois estão lá. O mentiroso e o covarde. Ficarão de fora, você vai ver uma lista que tem bêbado no meio, que tem idólatra no meio, feiticeiro no meio, e dentro dessa lista lá de Apocalipse que fica de fora, está os covardes, está os mentirosos. Porque se tem uma coisa que Deus abomina é a mentira, porque a mentira roubou do ser humano a coisa mais preciosa que é o direito à vida. É por conta da mentira que o homem morre hoje.
É por conta do engano que nós fomos condenados. Mas ainda bem que a verdade veio por Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a coragem. Coragem, irmãos. Coragem de enfrentar seja o que for. E a coragem está ligada a duas coisas. Coragem está ligada à fidelidade. Porque a pessoa que é fiel, irmãos, isso é algo maravilhoso. Você precisa ter coragem para ser fiel. Porque quantas pessoas dizem: eu estou com você, meu amigo. Mas na hora do aperto, ele fala: você fica sozinho que eu estou correndo, viu? Pode contar comigo. E o fiel, irmãos, isso tem a ver com caráter. Caráter. Quem não consegue ser fiel a uma amizade, quem não consegue ser fiel à sua esposa, consegue ser fiel ao seu amigo, à sua igreja, ao seu pastor, você não consegue nem ser fiel a Deus. Porque fidelidade tem a ver com caráter. Não é uma coisa que você negocia. Não, eu vou até aqui. Não, fiel é fiel, acabou. Fiel pode vir o que vier, pode bater o que bater. Você está ali. Você está junto. Ah, mas ele não cumpriu a parte dele, irmão, não é problema seu. Deus ensina a gente como é. Paulo vai dizer em Timóteo: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E a gente às vezes é infiel, não é? Mas não era disso que eu estava falando. Qual será o veredito então das vozes dos profetas? Qual será o veredito quando essas vozes não forem mais ouvidas? Já pensou se silenciarem todos os homens de Deus na terra? Como é que vai ser isso? Mas hoje nós temos a boca de Deus falando conosco. Olha, talvez você pode estar perguntando: pastor, mas como é que vai ser? Eu te explico, a Bíblia fala como é que vai ser, lá nos profetas. Lá nos profetas diz assim: irão, naquele tempo, naquele dia, irão vagabundos de um oriente, de um mar até outro mar, do oriente até o ocidente, em busca, não de pão, com fome, não com fome de pão, nem com sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Será que hoje não está assim? As pessoas estão tateando para saber aonde está ensinando a verdade. Pessoa que tem o olho aberto, ele sabe aonde a verdade está sendo ensinada, ele vai atrás. Aleluia. Mas aqui diz que nesse tempo eles irão de um mar a outro mar, do oriente até o ocidente, cheio de fome, cheio de sede, não fome de pão, não sede de água, mas com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Alguém me fale, por favor. Essa voz precisa ecoar, porque essa voz tem força libertadora, essa voz tem força orientadora, essa voz tem força, aleluia, para nos tirar das trevas onde estamos. O texto que nós lemos de Romanos diz isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam o quê? Daquele que diz: você vai ter um carro, você vai ter uma casa boa, você vai ter muito dinheiro na sua conta, vem para Jesus que isso vai acontecer na sua vida. Não, aquele que diz para você que embora você não tenha carro, embora você não tenha casa, embora você não tenha dinheiro suficiente, mas existe um Deus que cuida de você aqui neste mundo e na idade vindoura. Ele tem uma mansão preparada, Ele tem um lugar preparado para você. Falha tudo, mas Ele não falha. Pereça tudo, mas Ele não perece. Voltem atrás os homens, mas Ele continua fiel. Ele morreu por nós, irmãos. Amém? Oh, Senhor. Aleluia. Jesus disse que todos os profetas falaram dele. Todos os profetas testificaram dele. Já estou terminando, irmãos. Mas isso me trouxe uma curiosidade. Porque os profetas falaram, dentre muitas coisas, falaram muita coisa sobre Jesus. Mas eles falaram muito também a respeito da idolatria. Os profetas condenaram a depravação moral do seu tempo. Os profetas condenaram a religiosidade formal e externa, dentre outras coisas.
Mas o que Jesus está dizendo é que tudo que os profetas falaram a respeito dele. Aleluia. Vocês estão aí? Jesus, ao olhar para a palavra dos profetas, apontou para si mesmo e disse: eles testificaram de mim. Lá em João está escrito: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. E ele vai dizer: são elas, as escrituras, que testificam de mim. Elas falam de mim. Elas falam ao meu respeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus diz que eles falaram a respeito dele. O que Cristo quer dizer com isso aqui? Que mesmo aquelas palavras, combate a idolatria, combate a todas essas coisas que os profetas fizeram, o que isso tem a ver com a medida de Cristo? Porque os profetas, ao condenar todas essas coisas, eles estavam dizendo: olha, isso é o que o mundo tem para oferecer para vocês. Mas há algo melhor, há algo maior, há algo mais poderoso, há algo que é contrário a isso aí. Essa é a mensagem dos profetas. Vocês não precisam viver assim. Vocês não precisam caminhar na idolatria, vocês não precisam caminhar na mentira, vocês não precisam viver na depravação moral, vocês não precisam viver numa religião vazia. A vida em Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute bem o que eu vou dizer a vocês. No juízo final, quando tivermos que prestar conta diante do Senhor, aleluia, o peso aqui não será se nós pecamos menos ou mais, ou se foram muitos os nossos pecados ou poucos os nossos pecados, não é? A questão principal aqui para nós é que lugar Cristo tinha na nossa vida. Porque talvez você não faça nada de errado aos seus olhos, mas Cristo, Ele não está crescendo em você. Você acha que está, mas não está. Você está vivendo uma religiosidade e acha que isso é tudo, mas não é. Jesus precisa estar crescendo em nós, porque o que vai tirar-nos dos céus, muitas vezes, não são aquelas falhas que você acha que vai te tirar do céu. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, de todos eles. O que te tira do céu é Cristo ser diminuído na sua vida. É as coisas, ainda que pareçam boas, tomar o lugar dele na sua vida. Aleluia. E é isso que tem acontecido no nosso tempo. Quanto de Cristo está em nós? Quanto do Senhor está na nossa vida? E com fome, quanta fome dele temos, quanta sede dele temos. Pastor, mas eu faço tudo certo aos seus olhos. Mas se Cristo não está crescendo em você, se você não o conhece na medida cada vez maior, olhe bem para mim, deixa eu te dar uma notícia, talvez você não saiba, não tem purgatório. Não tem zona intermediária, aonde você começa aqui e completa lá. Não tem. Purgatório não existe, você sabia disso? Mas a gente vive como se tivesse. E uma das manobras de Satanás é fazer com que você pense que nunca vai morrer. Que você vai viver para sempre. Esse é um erro. Porque um dia teremos que dar conta diante do Senhor. E a medida de Deus, como Deus vai tratar a cada um de nós, é o quanto de Cristo tem em nós. Qual é a medida do Senhor? O quanto Cristo cresceu em nós. O quanto nós absorvemos durante a nossa vida de Jesus. O quanto Ele se transformou para nós. Qual é a preciosidade de Cristo? Se colocar Cristo e as coisas dessa vida, o que você vai escolher? Cristo e o seu trabalho. Cristo é a sua família, o seu filho, sua filha. A sua escolha é qual? A importância de Cristo para a sua vida, como é isso? Ah, Senhor, você dá licença um pouquinho, porque agora eu tenho que resolver esse problema aqui. Não, irmãos, não é? Então a questão aqui associada à nossa vida é o quanto de Cristo está crescendo em nós. Quanto do Senhor está crescendo dentro de cada um de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Amém? A medida dele em nós. Aleluia.
Glória a Deus. Você pode olhar para dentro de você nesse momento. Você pode olhar para a sua vida neste momento. Quando você ouve a palavra de Deus, o que isso gera em você? O que isso gera em você? Qual é o efeito da palavra na sua vida? Amém? Quanto de Cristo isso resulta em nós? Pastor, mas que palavra? Que mensagem? Pastor, eu li a Bíblia e Deus falou comigo. Amém, glória a Deus. Mas quanto de Cristo ficou depois dessa experiência que você teve com a palavra? Porque se há um aumento de Cristo em nós, vai haver um desejo maior pela palavra, à medida que você avança. Quanto mais você descobre Cristo na palavra, tanto mais você quer conhecê-lo. É uma coisa que não termina enquanto você está aqui neste mundo. Porque João vai dizer que nós o conhecemos em parte. Em parte. Você só conhece em parte. Agora, esse em parte, você sempre quer mais. Agora, o conhecimento pleno de quem é Jesus será na eternidade. Mas aqui, o quanto de Cristo? Qual é o aumento do Senhor na sua vida? Amém? Aleluia. Eu não estou falando de quanto você... me tornei um dizimista. Eu não era dizimista, pastor, passei a dar meu dízimo. Eu não ia no culto de sexta-feira, agora eu estou indo no culto de sexta-feira. Eu não dava esmola, agora estou ajudando o pobre. Eu não fazia isso, eu não fazia... Não, eu quero saber se Cristo está sendo revelado a você por meio da mensagem que você tem lido e ouvido. Amém? Domingo nós vamos estar aqui com o nosso culto de Natal, a gente vai celebrar Cristo, vamos falar um monte dele. Agora, a história de Jesus, conhecer a história de Jesus é uma coisa, conhecer o Jesus da história é uma outra coisa, totalmente diferente. Não é? Eu lembro de cor até hoje os corinhos que eu cantava quando era adolescente na igreja, quando fazia os teatros, quando fazia as coisas, aqueles corinhos, até as falas eu lembro até hoje. A cabeça é boa. Se entrar no teatro com 2, 3 coisas, eu já estou falando tudo. Então, quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento, eu estou encerrando, aleluia, nós temos o lugar de Cristo. As profecias do Antigo Testamento dizem onde Cristo deveria estar. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não temos somente o lugar onde Cristo deve estar, mas como também temos no Novo Testamento, nas epístolas principalmente, a medida de Cristo que temos que ter na nossa caminhada. Qual é o lugar de Cristo? O principal. Aqui não tem lugar para homem não, irmãos. Aqui não tem lugar para homem, aqui não tem lugar para seres mortais aqui em cima não. Quem governa aqui é Cristo. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Eu vou embora, o pastor Hélio também vai um dia. Vocês todos vão, mas o Cristo vai permanecer. E os que ficarem aqui vão continuar adorando Ele na mesma. Amém? Se não mandarem Ele embora, Ele vai continuar aqui com vocês. Não mande Ele embora. Não bota Cristo para fora das portas, não é? Pelo amor de Deus, que Ele continue aqui. Então, o lugar dele é o lugar de primazia. É o primeiro lugar em tudo. Esse é o lugar de Cristo. Agora, a medida de Cristo é o quanto de Cristo eu absorvo cada vez que eu leio a palavra, cada vez que eu ouço a palavra, o que mais é acrescentado à minha vida. É só colocar na balança, quando você sai daqui, ou quando você sai de um culto, como é que o meu conhecimento de Cristo está depois desse culto, depois dessa reunião, depois desse momento. Quando você sentar com alguém, escutar a palavra, o que fica em você? O que permanece? O quanto de Jesus permanece? Volto a dizer, irmãos, o conhecimento de Deus é importante. Fé sem conhecimento é o quê? Religiosidade. Você quer ser um religioso? Tem muitos no inferno. Agora, você quer ter uma vida com Deus? O seu lugar e o seu caminho é para o céu. Então deixa Cristo aumentar em você. Fique de pé, por favor. Deixa Cristo aumentar em você. Agora, eu quero só citar aqui alguns versos.
Porque esse é o pensamento e o desejo de Deus para nós nessa noite. Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10. O profeta Isaías é enviado. Quando o anjo pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta, ele se dispõe. Ele se dispõe a pregar a palavra. Olhe para mim, irmãos. Pregar a palavra não é uma coisa fácil e simples. Aqueles que têm... E eu sei que isso não é errado, você ter desejo de falar, de ministrar a palavra. Mas entenda, por favor. Nunca pregue uma mensagem que não seja verdade para você primeiro. Nunca fale daquilo que você não crê. Não tente impressionar as pessoas com palavra bonita, com a liturgia bem feita, com a homilética, com o domínio de público, né, de púlpito, e com a hermenêutica bem elaborada. Não faça isso. Isso pode ajudar, mas fala daquilo que você conhece, daquilo que você vive. É mais fácil você levar as pessoas ao terreno onde você está do que a um terreno desconhecido para ambos. Alguém pode te perguntar: e aí, esse lugar onde fica? E você, se você nunca esteve lá, você vai dizer: olha, vamos juntos experimentar esse negócio aqui. Isso não vai dar certo. Então pregar, irmãos, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade espiritual. E é também uma responsabilidade moral. Tem pessoas: não, eu vou subir no púlpito, eu falo, o Espírito Santo dá a palavra. Eu sei que Ele dá. Eu não tenho dúvida disso. Mas é preciso que esta palavra esteja impregnada em você, antes de você poder transmiti-la a quem quer que seja. Não abra a tua boca para falar de algo que não esteja impregnado em você, que não seja uma verdade viva na sua vida. Nem para o seu vizinho, nem para ninguém. Não faça isso. Porque você vai pregar verdades como se fosse mentira. Agora, quando você prega uma verdade que é interiorizada em você, essa verdade se torna força libertadora para as pessoas. Elas podem não concordar com você naquele momento, mas você sai leve, você sai sem o peso, porque você transmitiu a palavra com fidelidade. Veja o que Deus fala com Isaías aqui. Deus disse para o profeta Isaías: então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entendimento, vejam, mas sem perceber. Verso 10: torne insensível o coração deste povo, endureça-se-lhes os ouvidos e fechem os olhos deles, para que não venha a ver com os olhos, para frente, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e sejam curados. Ouvi, mas não percebeis. Vejam, mas não consegue discernir. Mas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus: quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próximo verso, verso 11, coloca lá, verso 11, do capítulo 2 mesmo. Quem tem ouvido, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que depois de cada uma dessas palavras, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, há uma promessa: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Verso 17 do mesmo capítulo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei o quê? Do maná escondido. Que maná escondido é esse? Cristo. Quem leu a minha meditação de hoje sabe do que eu falei. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 29, olha a importância de se dar ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está falando nesta noite. Preste atenção, dê ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Investiga no seu coração. Não seja leviano, irmãos. Investiga no seu coração. Senhor, qual é o aumento que está tendo da sua pessoa em minha vida? Você sente mudança em você? Você sente mudança na sua vida? Deus está mudando aí. Está tirando os seus olhos da terra. Está fixando os seus olhos nos céus. Faça uma pergunta, não responda para mim, responda para você mesmo. Por favor, não responda para mim. E nem responda em voz alta. Mas responda para você mesmo, com sinceridade. Porque você sabe que você está pensando diante de Deus. Se Jesus não pudesse curar as suas enfermidades, dar o pão para você comer, ajudar você nas suas aflições, se Ele não pudesse resolver as suas demandas e os seus problemas, se a única coisa que Ele tivesse para você era os céus, você continuaria seguindo esse Jesus? Você continuaria amando esse Jesus? Porque isso vai determinar o quão terreno ou quão espiritual é você. Se Ele tirasse tudo de você, como fez com Jó, você continuaria temendo a Deus e dizendo para Deus: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você continuaria dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Só pense nisso, porque isso vai dizer onde você está. Se na terra, se nos céus. Será que você diria como Jó: Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que o meu corpo baixe à sepultura, o meu espírito verá a Deus, estará na presença dEle. O aumento de Cristo em nós está exatamente nesta medida, o quão terreno ou quão celestial somos. O que te impressiona, o que te faz rir, o que te faz chorar, o que te faz, aleluia, se alegrar, o que te faz entristecer. Porque o teu coração está onde está o teu tesouro. O teu coração está onde está o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aleluia, se o teu tesouro estiver neste mundo, o teu coração estará aqui. E você é um crente carnal, terreno. Mas se o seu tesouro está nos céus, o teu coração estará nos céus. E tu és um crente espiritual, aleluia, celestial, voltado para as coisas de Deus. Essa é a nossa esperança, é nisso que nos movemos. Aleluia, é isso, é o aumento de Cristo em nós. É Cristo crescendo dentro de nós. É Cristo crescendo em nossas vidas, aleluia. Oh Senhor, pense sobre isso e vamos adorar a Deus. E na sequência eu vou estar orando pela sua vida nesta noite.